Sou a professora Marta Águia e vou trabalhar com vocês os conteúdos da nossa querida matemática. Para os professores que nos acompanham, essa é para o 8º ano e o 9º ano da EJA. Nossa atenção hoje será voltada para valores numéricos das expressões algébricas. Turma, sempre acompanhe as aulas com caneta e caderno para que tenham maior aproveitamento ao invés de apenas assistir, ok? Então é importante sempre falar que nas nossas rotinas temos infinitas possibilidades para o uso da matemática. Entender a matemática e tê-la como aliada é libertador. Precisamos compreendê-la não apenas no que toca a raciocínios, mas no que toca toda a interação com o universo. Então, vamos à aula. As expressões algébricas ou expressões literais são muito utilizadas em nossas rotinas. Quando calculamos o consumo de energia mensal de um eletrodoméstico, medimos nosso índice de massa corporal, estimamos a velocidade média ou até quando a gente compra leite e pão pelas manhãs, a gente usa essas expressões. Elas são expressões matemáticas que possuem números, letras e operações. Veja alguns exemplos. 3x, 2x², 4i mais 2, 3m menos n, 5 que multiplica x menos 1, a mais b mais c, 2axe mais 7b, x menos 5y, 2x mais 7y menos 5z, 8x mais 12 dividido por 5, 2x sobre 3 mais y sobre 4, m menos 2n sobre 7 mais 3 sobre 3. Esses são alguns exemplos. É importante a gente ver que entre um número e uma letra há uma multiplicação. Embora não se escreva o sinal da multiplicação, a gente precisa guardar que a operação ocorre entre eles. Convencionalmente, a gente costuma usar x, y, a, b, mas a gente pode usar qualquer letra para representar o valor desconhecido. Portanto, a gente pode usar do A ao Z. Ok? As expressões algébricas tornam possível o cálculo de valores desconhecidos. Elas recebem nomes particulares conforme quantidade de termos que possuem. Termos são os elementos adicionados ou subtraídos. Ah lá, eu tenho 3 que multiplica 5 mais 4 menos 2y. Esse 3 vezes 5, o mais, ó, está separando do 4 e o menos separando do 2y. Então, são termos adicionados e subtraídos. Ficou claro para vocês? Essa expressão, por exemplo, ela possui 3 termos. 3 vezes 5 é o nosso primeiro termo. 4, o segundo termo, e 2y, o nosso terceiro termo. Os termos possuem fatores. 3 vezes 5 é o primeiro termo e tem 2 fatores. O 4, que é o segundo termo, tem apenas um fator. O 2y é o terceiro termo e tem 2 fatores. E cada fator é composto por um coeficiente, parte numérica e a variável, que é a parte literal. Por exemplo, 2y, o 2 é o coeficiente, é a parte numérica, e o y é a variável, a parte literal. Que tal a gente colocar as mãos na massa e ver na prática uma das situações do dia a dia que foram listadas no comecinho da nossa aula, por exemplo. Há 5 meses, Tício comprou uma fritadeira elétrica, mas ele percebeu que estava um acréscimo muito alto na sua conta de energia e resolveu calcular o custo, né, gerado mensalmente por essa fritadeira, a qual no manual vinha descrito 3,3 kW. Mensalmente, Tício usa o eletrodoméstico cerca de 12 horas. Qual o consumo que esse utensílio representa na despesa da energia do Tício? Para a gente calcular isso, o consumo de energia, a gente usa a seguinte expressão: kW, que é a mesma coisa que kilowatts, vezes H, que é a mesma coisa que hora. Se a gente for usar os dados, ó,
em quilowatts, a potência desse equipamento, dessa fritadeira, é 3,3. E o uso mensal desse equipamento, 12 horas. Então, qual o consumo na conta de energia? Aí a gente vai usar essa expressão algébrica, né? Que é a fórmula quilowatts vezes hora. Vou dar 1 minuto para que vocês respondam e volto para conferir. A fórmula quilowatts vezes hora, a gente pega e substitui as variáveis pelos valores correspondentes. Temos em quilowatts 3,3 e hora 12. Então, a gente vai multiplicar um pelo outro e vamos ter o resultado de 39,60. Esse é o valor, é o custo, né, da fritadeira mensalmente para Tirso na conta de energia. Deu para entender? Vamos seguir então, beleza. Monômios. A gente chama monômios as expressões algébricas que possuem apenas um termo. Por exemplo, 3x ao quadrado. O 3, né, o número que antecede a variável, é o nosso coeficiente. E a parte literal, x ao quadrado. Depois, 2ab. O 2 antecede a parte literal, é o nosso coeficiente. E ab é a parte literal. M ao quadrado n, qual é o coeficiente, pessoal? Apesar dele não estar escrito, né, toda vez que ele está implícito, a gente tem que entender que existe um número 1 ali. Então, na frente desse m não está escrito, mas é o número 1 que está ali. Então, o nosso coeficiente nesse caso é 1 e a parte literal, m ao quadrado n. Ok? Então, pessoal, quando as partes literais de dois monômios são iguais, dizemos que são semelhantes, conforme vemos nos exemplos. X ao cubo e 7x ao cubo é a parte literal. X ao cubo é a parte semelhante. 2ab ao quadrado e menos 5ab ao quadrado é a parte literal ab ao quadrado, que é semelhante. Quando o coeficiente for igual a zero, o monômio será nulo. Vejam, por exemplo, 0x, 0ab, 0x ao quadrado, y ao quadrado. São monômios nulos. Os monômios podem ter ou não parte literal. Por exemplo, x ao cubo e 7x ao cubo tem parte literal, que é o x ao cubo. 2ab ao quadrado menos 5ab ao quadrado, essa parte ab ao quadrado é a parte literal. Ok. Agora, menos 3 sobre 7, raiz quadrada de 2, também são monômios, porém sem partes literais. Você consegue escrever um monômio que tenha coeficiente igual a do monômio 5x ao cubo y ao quadrado z, mas que seja semelhante ao monômio menos 7a ao quadrado bc ao cubo. Vou dar 30 segundos, que essa é moleza, gente, para que vocês falem e a gente volta para conferir.
lá, pessoal, ó. A gente precisa que o coeficiente seja igual do primeiro monômio. 5x ao cubo y ao quadrado z. Quem é o coeficiente ali? O 5. Então, a gente vai usar esse 5 como coeficiente do nosso monômio, que a gente está montando, que o problema pede. Depois, ele quer que seja semelhante à parte literal, né, do outro monômio, que é o menos 7a ao quadrado bc ao cubo. Então, essa parte literal, o a ao quadrado bc ao cubo, precisa ser do nosso que a gente está construindo. Então, a gente vai ter agora o resultado, como é que ficaria? Ó, o 5 e, posteriormente a ele, a gente vai estar trabalhando com a ao quadrado bc ao cubo. E aí, a nossa resposta vai ficar 5a ao quadrado bc ao cubo. Então, pessoal, todo monômio, exceto o nulo, possui grau. O grau é determinado pela soma de todos os expoentes da parte literal. Por exemplo, quando a gente vê 7x ao cubo y ao quadrado, é monômio de quinto grau. Por quê? A gente pega os expoentes, ó, o expoente de x é 3, o expoente de y 2. Faz o somatório, então dá 5. Por isso, quinto grau. Se a gente pegar 5ab, já é um monômio do segundo grau. Por quê? A gente pega os expoentes de A. Ah, professora, não tem expoente A nem B. Gente, toda vez que não tiver um expoente escrito, a gente precisa subentender que existe o expoente ali e que esse expoente é o 1. Ele não vem escrito, mas é o 1 que a gente tem que entender que existe ali. Então, você tem 5AB, onde A e B, ambos têm o expoente 1. Se a gente somar 1 mais 1, 2. Então, por isso, segundo grau. Depois, a gente tem 2x ao cubo, que é o monômio de terceiro grau. X ao cubo, já está dizendo, né? Está terceira potência. E o menos 3, que não tem a parte literal, então ele não vai ter grau. Olha lá, sem parte literal. Combinado? Vários monômios formam um polinômio. Ou seja, o polinômio, portanto, é a soma ou a diferença entre os monômios. E quando a gente atribui um valor à variável, dentro de uma expressão algébrica, a gente encontra o valor numérico dessa expressão algébrica. Então, vamos ver, gente, essa expressão aqui, ó. Eu tenho, por exemplo, x ao quadrado mais 7x ao cubo menos 2x menos 1. Se eu considerar o valor de x igual a 2, como é que a gente faz? A gente vai considerar esse valor igual a 2 e vai encontrar o valor numérico da expressão. Então, como é que a gente vai fazer isso? Simples, fácil. É só substituir todos os x dessa expressão algébrica pelo valor que ele deu para você lá, que é o 2. Então, no lugar de x ao quadrado, você vai ter, no lugar do x, o 2. Então, você vai ter 2 ao quadrado. Mais 7x ao cubo, no lugar de x, você também coloca o 2. Então, 7 vezes 2 elevado à terceira potência. Menos 2x, no lugar de x, 2. Então, menos 2 vezes 2. Menos 1. E aí, a gente vai ter assim, ó, 2 ao quadrado, mais 7, que multiplica 2 ao cubo, menos 2, que multiplica 2, menos 1. 2 ao quadrado vai dar 4. Mais 7, que multiplica 2 ao cubo, que dá 8, menos 2, que multiplica 2, que dá 4, menos 1. E aí, é só operar. 2 ao quadrado é 4, 7, que multiplica 8, 56, menos 4, menos 1. Se eu pegar 4 mais 56, eu vou ter 60. Menos 4, menos 1, eu vou ter menos 5. Então, 60 menos 5, 55 é o nosso resultado. Beleza, pessoal? Então, agora, vem comigo. Vamos calcular o valor numérico de outra expressão. Vou dar para vocês outra expressão. Então, agora, pessoal, vem comigo. Vocês vão calcular o valor numérico da expressão 2x ao quadrado y menos 3x ao quadrado mais 4y. Sendo que vocês vão considerar para x o valor 2 e para y o valor 3. Simples. Como a gente fez lá da primeira vez, vocês vão, onde tiver x, substituir por 2. E aonde tiver o y, substituir por 3. Vou dar para vocês um minutinho
e volto para conferir. Combinado? X ao quadrado y menos 3x ao quadrado mais 4y. No lugar desse primeiro x, ó, 2 que multiplica x, 2 que multiplica 2 ao quadrado. No lugar do y, 3. Menos 3 que multiplica x, no lugar do x a gente põe o 2 ao quadrado, mais 4 que multiplica y, no lugar do y vamos colocar o 3. E aí a gente vai ter a expressão montadinha, ó. 2 multiplicado por 2 ao quadrado, multiplicado por 3, menos 3 multiplicado por 2 ao quadrado, mais 4 multiplicado por 3. Ok? Tudo bem até aí? Agora é só fazer a operação. 2 ao quadrado vai dar 4. Olha lá, 2 que multiplica 2 ao quadrado, que é 4, que multiplica 3, menos 3 multiplicando 2 ao quadrado novamente, 4, mais 4 que multiplica 3. E aí a gente faz as operações. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 8, 24. Menos 3 vezes 4, 12. Mais 3 vezes 4, 12. Reparem que menos 12 e mais 12 são números simétricos. Então, eles vão se anular. É como se eu tivesse 12 unidades e tirasse 12 unidades. Então, vai ser 0. E 0 não importa para a gente, se anulam. Então, vai restar para mim apenas o 24, que será o resultado da nossa expressão algébrica. Tudo bem? Conseguiram acertar? Porém, quando a gente não tem um valor para atribuir à variável da expressão, a gente não consegue, em decorrência, encontrar o valor numérico. Entretanto, podemos simplificar a expressão, realizando adição e subtração entre os seus termos. Só que, para isso, a gente precisa que esses termos sejam semelhantes. Vamos ao exemplo. Se eu pegar esse exemplo aqui, ó, 7xy ao quadrado mais 5x menos 3xy ao quadrado mais 2x ao quadrado y menos 7x ao quadrado y mais 3x mais 5y menos x mais y menos a. Nesse exemplo, a gente vai ver a parte semelhante. Toda a parte literal, ó, vocês verem que tá grifadinho com as cores para a gente poder organizar, e isso que a gente tem que fazer nas expressões. Organizar os termos semelhantes, agrupando o mais próximo possível para facilitar nosso cálculo. Então, ó, a parte ali que tem xy ao quadrado, tá em amarela, a gente vai colocar junto, ó, 7xy ao quadrado. Depois, quem tem xy ao quadrado? O menos 3xy ao quadrado. Tem mais algum xy ao quadrado? Não tem nenhum semelhante mais. Então, vamos para o próximo. Vamos pegar aquele lá, cor cenoura, ó. Mais 2x ao quadrado y. Então, a parte literal é x ao quadrado y. Tudo que for semelhante a ele, a gente agrupa mais próximo possível. Depois desse 2, o próximo é o 7x ao quadrado y. Tem mais alguém com essa parte de semelhança? Não tem. Então, a gente pega qual o próximo termo? O que tem x. Aí eu vou ter em roxinho lá, ó, mais 3x, depois eu vou ter o mais 5x e lá no finalzinho o menos x. São todos semelhantes. Depois a parte literal y, mais 5y, também em cenoura, mas em cenoura mais forte, mais y e por último o menos a. Reparem que todos os semelhantes estão próximos um do outro, facilita nosso cálculo. E a partir daí, a gente vai somar ou subtrair os coeficientes, lembrando que coeficientes são os números que antecedem a parte literal,
E a parte semelhante a gente apenas vai repetir. Simples assim. Então, como que ficaria? 7 menos 3, eu vou ter 4. 4 o quê? XY ao quadrado. 2 menos 7, eu vou ter o quê? Menos 5. Menos 5 o quê? A parte literal. X ao quadrado Y. Mais 3x mais 5x menos x. Então, vai ser como? 3x mais 5x, 8x. Menos 1x, ah lá, não está escrito 1, mas eu tenho que entender que ele está implícito. A gente já falou sobre isso. Então, eu vou ter 8 menos 1, 7x. E menos 5y mais y, eu vou ter menos 4y e menos a. E aí eu vou ter tudo montadinho, vai ficar tudo mais tranquilo para mim. Eu vou ter lá 4xy ao quadrado mais, está dentro do parênteses, menos 5x ao quadrado y mais 7x mais 6y menos a. Reparem que sinal de mais na frente de parênteses, colchetes ou chaves, tira tudo que está dentro do parênteses, colchetes ou chaves, exatamente igual está. Então, na hora que eu tirar, eu vou ter lá 4x ao quadrado y menos 5x ao quadrado y mais 7x mais 6y menos a. Ok, pessoal? Então, quando não há mais termos semelhantes, a expressão permanece conforme indicada, como é o caso do nosso resultado, dessa expressão que a gente veio, trabalhando, ou então no próximo exemplo que eu vou dar para vocês aqui, ó. 3xy ao quadrado mais 5x menos y, se você reparar, não há parte semelhante. Ó, o xy ao quadrado não é semelhante a x e ambos não são semelhantes a y, né? E agora vou deixar com vocês, considerando a figura que eu vou passar ali para vocês, ó, toda ela com medida z e y. Encontrem a expressão simplificada do perímetro dela. Lembro para vocês que perímetro é a soma de todos os lados da figura. Vou dar 30 segundos para que vocês respondam e volto para conferir. Então, pessoal, ó, primeiro a gente vai indicar a soma de todos os lados da figura. Então, eu começo ali, ó. Vou começar assim, ó. Z mais Y mais Z mais Y mais Z mais Z mais Y mais Y. E aí, como eu falei para vocês, sempre para facilitar, o ideal é que a gente pegue tudo que é semelhante e agregue o mais próximo possível, porque tem uma visão mais direcionada. E assim a gente fez. A gente vai pegar todos os y, agrupar, e depois todos os z e agrupar. E aí a gente vai ter y mais y, mais y, mais y, mais z, mais z, mais z, mais z. E todos eles têm coeficiente 1. Não tem nenhum número escrito anterior às letras, então a gente entende que o coeficiente é 1, ele está implícito. Então eu vou somar. Quantos y eu tenho? Tenho 4y. E o y, como é a parte literal comum, vai ser repetida. Mas quantos z? Vamos somar quantos z tem. São 4, então será o nosso coeficiente, acompanhado do z, que é a parte literal. E o nosso resultado vai ficar como? 4y mais 4z. Então, pessoal, esse resultado é a nossa expressão simplificada. E a gente até agora trabalhou com adição e subtração, entre os monômios. Existe também a possibilidade de a gente estar trabalhando a multiplicação e a divisão. Então, como é que a gente trabalha isso? A gente vai, na multiplicação e na divisão, em ambos os casos, a gente vai conservar as partes literais.
quando elas forem semelhantes. Ou então a gente vai só agrupar quando elas não forem semelhantes. Porém, quando for multiplicação, a gente multiplica os coeficientes e mantém a parte literal. Sendo que a gente precisa considerar os expoentes na multiplicação, somando todos eles. E quando for divisão, a gente vai dividir os coeficientes, manter a parte comum, a parte literal, subtraindo todos os expoentes. Vamos um exemplo da multiplicação primeiro. Se eu pegar aqui, ó, por exemplo, 3a ao quadrado b vezes 2ab ao cubo z vezes xyz. Reparem que é só multiplicação que a gente está trabalhando. Ó, eu tenho o b, por exemplo, ó, 3a ao quadrado, b elevado a 1. Não está escrito lá na primeira linha, reparem que não está escrito, mas a gente já sabe que é 1 que está ali. 2a também não está escrito, elevado a 1. b ao cubo, z, não está escrito, elevado a 1. E na frente do x, y, z, também, implicitamente, nós temos o 1, tudo em ali amarelinho, que multiplica x a 1, y a 1 e z a 1. Então, o que eu vou fazer? Quais são os meus coeficientes? O 3, o 2 e o 1. Vou multiplicá-los, né? 3 vezes 2 vezes 1 e, posteriormente, multiplicar a parte literal, somando os expoentes de todas as variáveis. Então, A, quem são os expoentes de A? 2 mais 1, que dá 3. O de B, 1 mais 3 vai dar 4. De X, apenas o 1. Y também, e o Z, 1 mais 1, que dá 2. Então, no final, eu vou ter 6A ao cubo, B à quarta potência, X, Y, Z ao quadrado. Pessoal, então agora vamos ver o exemplo da divisão. Temos ali, ó, 20a ao quadrado, bx ao quadrado, z ao cubo, dividido por 4ab ao cubo, yz. Como é uma divisão, a gente vai pegar os coeficientes, no caso o 20 e o 4, vai fazer a divisão entre eles. Então, 20 dividido por 4. E as variáveis, a gente vai considerar os expoentes na subtração, porque estamos lidando com a divisão agora. Então, ó, 20 dividido por 4, 5. Se você pegar todas as variáveis A, né, você vai ver que a primeira tinha expoente 2 e a segunda expoente 1. Como você subtrai, 2 menos 1 vai ser A elevado a 1, né, que depois a gente esconde esse 1 aí. Quando pega a variável B, você verifica lá que a primeira não estava escrito, mas era implícito o expoente 1, menos a outra variável B com expoente 3. 1 menos 3, vamos ter menos 2. Depois a gente vai pegar a variável x, o expoente ao quadrado, y, o expoente negativo menos 1, e z, que antes tinha expoente 3, e o outro z, expoente 1, quando subtrai, z ao quadrado. E aí a gente vai ficar com a nossa expressão reduzida, né? O máximo que a gente conseguiu ir até ali. Ó, 5ab elevado a menos 2, x ao quadrado, y a menos 1, z ao quadrado. E aí já não tem mais termos semelhantes, a gente conseguiu resolver, né? Então, gente, hoje a gente percebeu que a gente usa as expressões algébricas em diversas situações do nosso dia a dia. Resolvemos, elaboramos problemas, calculando valores numéricos das expressões e usamos algumas operações e propriedades envolvidas. Entendemos o conceito de expressão algébrica, conhecemos os termos, fatores, coeficientes e variáveis. Mas, infelizmente, a nossa aula está chegando ao final. Gostaria que vocês refletissem sobre a utilização da expressão algébrica no nosso cotidiano e compartilhassem em nossas redes sociais #Dever em Casa na TV. E turma, atenção, o conhecimento depende da nossa busca e nos leva a ultrapassar barreiras. Sempre acreditem nos seus superpoderes para o aprender. E no nosso próximo encontro, a nossa aula de matemática continuará rumo às conexões com o universo. E, pessoal, não esqueçam, mesmo distante,
estamos juntos sempre em todas as nossas aulas.